Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio, não importa o horário, do Relacionando, podcast que traz para você assuntos pertinentes a gente que gosta de gente. E mais uma vez a gente vai cair no assunto felicidade. Engraçado como felicidade dá pano para manga, né? Parece ser aquela coisa que todo mundo tá sempre perseguindo, tá sempre correndo atrás, e aqui no Relacionando a gente já alcançou tantas vezes. E para falar de felicidade, eu tô aqui com uma pessoa que, olha o nome do cargo, é Head Experiências e Encantamento no Hopi Hari, eu acertei? É isso aí. Oficialmente é Head de Experiências. Head de Experiências. Eu tô aqui hoje com o Bruno Gonçalves. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês e debater tantos assuntos, entre eles a felicidade. Muito bem. Ele que veio com uma camisa da Disney, com todos os personagens possíveis. Para quem tá só ouvindo pelo Spotify, vocês estão perdendo. Agora o Spotify tem um botãozinho de vídeo, gente. Clica em assistir como vídeo. Vocês vão ver que camisa genial que ele trouxe aqui. Parabéns, muito boa escolha. Muito obrigado. Da Piticas, a Piticas arrasa e nem é propaganda. E nem é propaganda. Nem é propaganda. É especial de 100 anos, então tem 100 personagens marcantes da Disney. Não tem como ser feia, né? Maravilhoso. Pra gente começar com uma perguntinha pé na porta que eu adoro fazer, e isso eu peguei lá das suas redes sociais, você diz o seguinte: gente feliz dá lucro. E aí, gente feliz realmente aumenta números, aumenta resultados? Conta pra mim isso aí. Aumenta e não são vozes da minha cabeça. Primeiro que eu coloco da seguinte forma: gente feliz dá lucro, 3 pontinhos, e não enche o saco. E isso é um fato, né? Você vê, gente feliz, cuida da própria vida, tá interessada em fazer as coisas dela, não tem tempo pra perturbar ninguém. Agora, entrando no gente feliz dá lucro, cara, alguns números, assim, tem pesquisas extensas falando sobre isso, mas se você for ver em termos de experiência do cliente e experiência do colaborador, veja que eu digo gente feliz, eu não digo cliente feliz, como a Gisele Paula brilhantemente fala, Ok. e também não digo só colaborador feliz. Eu acredito na junção desses dois universos. Então, falando de colaborador feliz, uma pesquisa da Gallup de 2020, se eu não me engano, fala que quando os colaboradores... Então, empresas onde os colaboradores eles estão mais engajados, portanto, mais felizes, mais de acordo com as missões da empresa, com o que a empresa faz, essa empresa tende a performar 15% melhor. 15%. No bottom line de lucro. Pô, quem não quer 15% a mais de lucro? Em negócios como supermercados, que a margem é desse tamanho... Quando você coloca 15% a mais, é uma diferença absurda. E quando você fala de experiência do cliente, a American Express, em 2017, descobriu que 60% dos clientes estão dispostos a pagar mais por uma melhor experiência. Então, poxa, quer dizer que mesmo nos mercados onde eu já estou com um preço estressado e esticado, se essa pessoa estiver feliz, se eu conseguir fazer esse cara feliz por meio da experiência, ele está disposto a pagar mais. Então, assim... Tá na mesa. Pro colaborador, o chicote não funciona. Eu falo isso, líder, larga o chicote. E pro cliente, trata esse cara bem. Não é questão de dizer, o cliente tem sempre razão. Não, essa frase cliente, já passou. Né? Tem cliente bobão. E esse cliente bobão, esse cliente escroto, você pode demitir em certo momento. Ou no primeiro momento. Mas se você tratar da experiência desse cara, ele vai ficar feliz, ele vai querer ficar feliz de novo, e sempre que ele quiser ficar feliz, ele volta e compra com você. E gente que enche o saco? Dá lucro, não? Não, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu participei do podcast do João Riva, Vender, 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 e a ideia era falar sobre relacionamento. E lá a gente estava falando sobre demissão de cliente, que é justamente um respaldo para essa sua frase agora que você falou, cliente tem sempre razão. Cara, já passou isso há tanto tempo já, é que antigamente o foco era fazer dinheiro, né? E agora o foco é reter clientes, criar fidelizações, criar experiências, né? Para que você consiga, através disso, o retorno e aí sim a margem de lucro, né? E eu contei lá uma história sobre o dia que eu precisei demitir um cliente e eu acho que é bem isso, cara. Gente, como você mesmo generalizou aqui, tem em todo lugar, tanto gente feliz quanto gente que enche o saco. E não importa, às vezes ele é o cliente. Às vezes ele é o cliente que enche o saco. E você pode escolher, né? Lógico, a gente tá falando aqui de gente que tem privilégios de poder escolher se mantém ou não um cliente, né? Tem gente que não tem. Mas dá pra demitir cliente, né?
Dá e é preciso, porque até naquela regra de Pareto, né, o 80-20, Sim. o cliente que enche o saco, normalmente é o cliente que dá menos resultado, e que entrega menos no final da conta. Então, assim, claro, em alguns casos, quando a margem é reduzida, você não pode demitir esse cliente. Quando você tem um atendimento físico e direto, nem a lei permite que você não atenda esse cliente. Mas quando você pode fazer isso e tirar esse cliente que enche o saco, que é o cliente que exige demais e paga de menos, é a melhor coisa que você vai fazer para sua paz. E, inclusive, você feliz também dá lucro, né? Nesse gente, Você feliz, é você feliz verdade. também É dá lucro. verdade. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Futuro Melhor, podcast corporativo focado em gente desse país. E para que isso aconteça, para a gente pegar essa palavrinha futuro e aproximar cada vez mais da realidade, eu preciso da sua ajuda. Então, clica aqui no botão inscreva-se se você ainda não se inscreveu. E compartilhe esse vídeo também para os seus pares, até para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã. Pessoas que se interessam por temas como comportamento, cultura, diversidade, comunicação. Faz isso e vamos chegar cada vez mais longe e falar para o YouTube que o Raciocinando veio para ficar. Imagina o quanto de gente que a gente não vai trazer para essa mesa aqui que vai ter o prazer de compartilhar conteúdo com você. Roda a vinheta. Meu amigo, aqui eu não gosto de ficar apresentando as pessoas, ele é formado não sei aonde, ele trabalhou não sei aonde. Eu gosto de fazer aquilo que todo mundo hoje em dia gosta mais de fazer, que é falar de si próprio. Então eu vou pedir para abrir o seu LinkedIn aqui para ver como você se define nas redes. Maravilha. Por favor, Diego. Bruno Gonçalves, mostro para empresas que gente feliz dá lucro. Head de experiências no Hopi Hari. Coleciono sorrisos, olha que maravilhoso isso. Palestrante com mais de 58 mil pessoas encantadas e NPS 100, além de escritor. Para quem não sabe o que é NPS, fala rapidinho o que é NPS. NPS é o Net Promoter Score, É uma um indicador, uma métrica. Sabe quando você responde lá o quanto você indicaria essa empresa, esse serviço para alguém? Você vai de 1 a 10, 9 e 10 quer dizer que é muito bom, 8 e 7 você tá neutro, abaixo disso você é um cliente detrator que vai falar mal da marca. Nas minhas palestras, as notas sempre foram 9 e 10. Olha e só. Eu fico muito orgulhoso com isso. E o meu público é muito generoso mesmo. Tem que ficar. Tudo que você define de você mesmo, que você publica, e eu tive a oportunidade de pesquisar bastante as suas redes, eu vejo que tudo direciona sempre para isso, né? Eu quero botar um sorriso na cara dessas pessoas, né? Quando é que foi que isso começou? Cara, eu sempre gostei de um palco. Tá. E eu acho que a maior métrica de quem tá no palco é o sorriso de quem tá lá embaixo. Hoje eu aprendi que o sorriso pode vir junto com lágrimas. Então, sempre que numa palestra eu consigo arrancar gargalhada e lágrimas, eu entendi que eu consegui impactar de alguma forma a vida dessa pessoa. E é algo que o meu ídolo maior, Walt Disney, tinha como conceito, que é, ele não esperava fazer com que as pessoas aprendessem e por acaso dessem risada. Ele queria que as pessoas rissem e aí ele esperava que elas pudessem aprender com isso. É o que eu gosto de fazer. Eu não sou um humorista stand-up, apesar de, quem sabe um dia, não sei, mas durante a palestra eu tento passar conceitos importantes de uma maneira alegre, feliz e que traga um sorriso das pessoas. E aí eu acredito que isso marca. Eu tenho um mote, e eu não vi isso em nenhum lugar, mas alguém já escreveu, eu dou os créditos depois, mas que experiência gera emoção e emoção cria memórias. Então, se eu conseguir, através da experiência no palco, para aquelas pessoas que estão me assistindo como palestrante, gerar uma emoção, eu tenho certeza que essa emoção vai criar memórias. Por exemplo, nas minhas palestras, geralmente, a gente canta todo mundo junto, Evidências. É mesmo? E esse momento é sempre o momento mais marcante, e eu digo para eles, vocês vão esquecer de tudo que eu disse, mas vocês não vão esquecer do palestrante gordinho com camisa colorida que fez você cantar Evidências no meio de um cenário tão sério aqui, por exemplo, no meio da IBM. Sim. Uma empresa que eu já trabalhei, CLT, que é a empresa mais séria do mundo em termos de tecnologia, mas eu botei CFO, CEO para cantar Evidências comigo no palco.
Cara, e aí abre-se uma curiosidade na minha cabeça, muito mais como palestrante também, que é, e a galera tá lá pronta para cantar. O que que você acha que faz essa é a energia que você conduz durante a palestra que aí traz essa e desarma a pessoa para ela se entregar desse jeito? Mais do que a energia que eu levo antes, é a energia que eu quero levar a partir dali, porque é bem no começo da palestra. Ah, é? Então, quando eu quero falar sobre experiência, eu falo: olha, vamos, em vez de eu contar para você, olha, o conceito de experiência do cliente surgiu em 1900. Não, não, não. Isso todo mundo faz. Bom, antes de explicar, deixa eu te mostrar como é uma experiência. Uma experiência é assim, ó, levanta. E aí eu conto como foi que eu fiz isso no Hopi Hari, né? Ah, Que foi a sim. minha primeira palestra no Hopi Hari, e eu fiz isso com o hino do Hopi Hari. Então imagina, presidente, diretoria, todo mundo cantando o hino com a mão no peito e berrando Até a porque mil. lá, se eles não cantassem, né? Exatamente, nós somos um país em Hopi Hari, né? E aí eu falo, bom, no Hopi Hari eu usei o hino do Hopi Hari, no Brasil eu vou usar o quê? O hino O hino do brasileiro. Brasil. Aí a Exato. galera fica olhando com uma cara de tipo, nossa, você não vai fazer isso. Você não vai botar o hino do Brasil no meio da palestra. E aí eles levantam e falam, vou colocar sim. Aí quando eu passo o slide, começa a música, eles entendem que o hino do Brasil é Evidências, e a galera canta a tal maneira que já tem um ranking, né? O estado ganhador é Paraná, o estado com mais empolgação na hora de cantar. Ganhou do pessoal do Nordeste, que tá ali Nossa. logo em segundo lugar. E aí, quando acaba, a galera tá rindo, feliz, animado. Aí eu falo, viu? Isso é uma experiência. Por meio de uma experiência, eu criei uma emoção em você e agora eu gerei uma memória. Você não vai mais esquecer de mim. E que Evidências não é capaz de fazer, né? Caramba, E cara. detalhe, na última vez que eu estive na Léo Madeiras, o pessoal da Léo Madeiras, eles são foda. Por meio da Roberta, a diretora de RH, eles têm o Chitãozinho como cliente. Ok. E eles mandaram esse pedaço da palestra pra ele. E eu tenho o áudio dele Respondendo, dando feedback é respondendo, isso aí. Caramba. agradecendo a homenagem. Portanto, a galera dos direitos autorais, eu tenho autorização, tá? E isso é um daqueles troféus que você não consegue colocar na prateleira, mas é um dos mais legais, né, de ter. Exatamente. E aí, deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas que passam por aqui, elas conversam a respeito do antes e depois da pandemia, porque a pandemia fez com que algumas novidades em relação a como as pessoas convivem, se relacionam, tanto com o pessoal profissional e etc., passaram a fazer. Já nesse caso aqui, eu imagino que não tenha sido a pandemia a causadora, mas não é de tão longe para cá essa coisa da empresa focada em experiência. Né? A gente tinha antes, por exemplo, eu gosto muito de pegar a Coca-Cola como exemplo, porque a gente tinha a Coca-Cola que antes vendia a Coca-Cola e hoje vende a tal da felicidade, né? Empresas como ela, por exemplo, passaram a entender que vale muito mais mostrar por que é tão interessante você ter aquele produto ou aquele serviço e o que disso de bom vem disso, né? Do que realmente você só comprar aquele produto, né? Você começou a olhar para esse conceito da experiência a partir de quando que colocou. Você falou que teve na IBM, né? Sim. Lá na IBM você já olhava para isso ou ainda não? Não, Não. não. Eu tive na IBM, a minha carreira foi bem conturbada, Ah, assim. é? Eu sou engenheiro de computação. Então você faz muito bem em não apresentar as pessoas por onde elas começaram, porque as pessoas falam, nossa, engenheiro, o cara deve ser muito fera. Eu falo, não, gente, meu pai chora no banho. Eu sou engenheiro, tenho lá o CREA bonitinho, mas né, Meu não pai chora no exerço. banho. Na IBM fui trabalhar com finanças, eu fui pricer da IBM. O que não foi sem sentido, porque hoje eu tenho relacionamentos que vieram dali super legais. Vou fazer uma live agora esses dias com a CFO mundial da IBM, que era minha chefe na época. Mas a minha carreira foi muito conturbada. Nessa hora eu nem imaginava que eu ia falar sobre a experiência, que ia olhar para a experiência. Na verdade, eu acho que eu fiz um caminho contrário. Então, normalmente as pessoas entendem o que elas gostam de fazer, o tema que elas gostariam de trabalhar, e aí elas viram palestrantes. Até não sei qual que é a sua história, você pode depois falar para mim, mas eu primeiro entendi que eu gostava de falar. Tá. Eu entendi que eu
Eu posso dizer que eu nasci para ser palestrante, é o que eu sei fazer, é o meu tesão. Meu tesão é um microfone e um palco, se você deixar, eu fico lá o dia inteiro. E ainda canta evidências. E ainda canto evidências. E aí eu me perguntei, tá bom, legal, é o palco, é falar em público, mas vou falar sobre o quê? E um dia, conversando com um amigo, talvez ex-amigo agora, que não tem tanta relação hoje, ele falou, Bruno, tá bom, você fala bem em público. Porque eu fui criado falando em público. Eu nasci testemunha de Jeová. Então, meu irmão, 8 horas, 9 horas da manhã, toque na sua porta, não me atendeu, porta na cara, eu tô acostumado, vou pra próxima sem chorar. Então, e eles têm um programa de educação de oratória muito bom. Olha só. O livro de oratória da Testemunha de Jeová é muito bom. Então, e não é um jeito religioso de falar. Prepara mesmo. Se você olhar nas escolas, pelo menos quando eu estava na escola, quem nasceu da Testemunha de Jeová era o cara da apresentação, é o cara que ia lá pra frente. Afinal, eu dou minha cara a tapa domingo de manhã, cara. Então, pra mim, falar na frente de 2, 3, 4, 5, 10 gato pingado é tranquilo. E aí esse amigo falou pra mim, quando eu tava lá na religião ainda, você vai falar sobre o quê? E isso doeu. Eu falei, porra, eu sei falar, mas eu vou falar sobre o quê? Aí eu comecei a estudar. Aí eu fui pro Disney Institute. Aí quando eu fui pro Disney Institute, eu falei, pô, acho que a primeira coisa, quando você chega próximo, pertinho da Disney, que você começa a ser impactado, é sobre isso, né? E aí você vê que tudo é intencional e que tudo é sobre experiência. Você fala, caramba. E aí eu criei uma frase que é o seguinte, você não vende o que você vende. Você vende o que o seu cliente sente quando usa ou quando compra o seu produto. E aí você olha, mesmo a Coca-Cola, mesmo as outras empresas que ainda não tinham entendido que tinha que ir para essa nova economia da experiência, elas já faziam isso, mas sem saber. Quando você faz um apelo para o cara comprar um Camaro, para o cara comprar um carro de luxo, tá bom, o carro é caro, mas na verdade você quer passar uma imagem, você quer impressionar aquela menina, você quer fazer alguma coisa com isso que envolve um sentimento de alguma coisa. Sim. Então, no final, o ser humano é um ser emocional e tudo está envolvido com emoções. E é por isso que gente feliz dá lucro, porque gente feliz compra mais. E dá mais dinheiro lá no final da conta. E dá até pra gente dizer que desde Adão e Eva que a coisa era sobre experiência, né? Nunca foi sobre a maçã, né? E a maçã saiu caro, né? E saiu caro. Não foi exatamente uma boa experiência. Exatamente. Que interessante isso, cara. Legal. Vou agora pro nosso momento onboarding aqui, que é o que eu gosto de chamar de crachá da firma, tá? Como funciona? Eu tiro uma foto sua segurando a nossa plaquinha. Maravilha. E a nossa impressorinha aqui, ela tira um crachá em tempo real para você e você faz parte da família do Relaciocinando a partir de então, tá? Moderno. Afinal de contas, tudo é a respeito de experiência. Exatamente. Nossa, gostei. Vou pedir para você segurar, por favor. Bem. Tirar a fotinho. Bola. Fazer que nem a minha esposa. Deixa eu ver primeiro. Não, brincadeira, pode ir. Imagina a gente tirando 15 aqui, porque... Não, faz de novo. Tá, então, enquanto a gente tira aqui, você fala, então, sobre como você chegou até a palestra, que foi passando pelo Disney Institute, foi entendendo como experiência era um negócio muito interessante, mas nos bastidores, você estava contando para mim um pouco sobre o caminho árduo que foi ali para você conseguir entrar no mundo das palestras. A gente já teve palestrantes aqui que chegaram e eu nunca cheguei a perguntar para eles, tá, conta para mim o início disso, mas eu achei aquela sua história que você estava contando interessante e pedi para você parar e contar aqui, né? Então, por favor. Eu sempre digo que ninguém contrata palestrante iniciante. Você palestrou aonde, querido? Não palestrei ainda. Eu palestrei falando de Jesus. Legal, parabéns, mas aqui não. E eu nem tentei me vender nesse nível, porque eu vou chegar com que escopo? Eu vou falar que eu passei por onde antes disso. Então, pensando em como que eu ia criar esse Media Kit, mostrando onde eu já palestrei, eu falei, bom, se ninguém vai me contratar, e não vai, eu não vou nem tentar, eu não vou nem perder tempo, então eu vou me contratar.
Se ninguém vai me dar a oportunidade, eu vou me dar a oportunidade. Então, foi até um ponto polêmico que quando eu contei isso em outro podcast, a galera embaixo nos comentários foi: porque se tivesse dado errado, ia ser mais um na cadeia. Gente, Meu vamos com Deus. calma, porque o que eu fiz? R$0 no bolso, acabado de casar, vou criar um evento a me contratar e me colocar no evento. O que eu fiz? Eu fui atrás de um espaço para ter o evento. Quanto custa? 60, 80 mil reais. Eu falei, não, você não quer me patrocinar? Tá bom, te patrocino, te dou metade. 40. Tá bom, posso pagar no final? Pode. Assinei, 40 pau com 0 no bolso. Né? Aperta. Beleza. Aí, bom, agora eu preciso dos palestrantes. Tá bom, eu preciso de gente boa. Eu preciso de gente boa do meu lado pra eu roubar essa autoridade dessa galera. Porque eu dividi o palco com esses grandões. Então, quem eu chamei? Alexandre Slivnik, grande palestrante, talentosíssimo, fala muito sobre Disney. E ele mora na Disney, ele mora em Orlando. Sim, conheço. Chamei Paula Belízia, na época presidente da Microsoft Brasil e já tinha sido presidente da Apple no Brasil. Depois ela foi VP de marketing no Google, enfim, carreira brilhante. E aí eu fui chamando, eu chamei ex-diretor da Disney, chamei uma galera, e aí eu me chamei, e me coloquei ali no meio. E aí a gente partiu para vender os ingressos, eu contratei um cara para ser meu marketing, ele, não vou dizer que ele me roubou, mas ele não fez nada, então não saiu anúncio, e aí eu tive que ir pra rua vender ingresso. Eu falei, não, eu vou encher esse lugar, e a gente encheu. Eu consegui patrocínio da SPM, consegui patrocínio de uma agência de viagens, e aí consegui que uma loja especializada em Disney abrisse um stand no evento. No evento tinha massagem, enfim, o evento foi absurdamente lindo. Quem tiver curiosidade, coloca aí Wow Business Conference, a Revolução da Excelência, aconteceu em 2019. E aí o evento foi. Deu dinheiro? Não. Paguei as pessoas? Paguei. E foi isso. E se tivesse dado errado? Ia sujar meu nome. Nenhum ilícito. Ia sujar meu nome. E aí, a partir daí, os clientes começaram a vir. Então, meu primeiro cliente grande depois desse evento foi a Natura, que permanece cliente até hoje. Então, foi assim que eu tive que lançar a minha carreira, porque eu não tinha mentoria, eu não tinha ninguém, né? E talvez se eu pagasse alguém para fazer uma mentoria, e hoje eu faço mentoria com a Mariana com Y, por exemplo, sensacional, um mestre, um gênio. Uma força da natureza. Meu Deus, quando eu vi a Mariana, eu falei assim, Mariana, eu preciso de você, porque você sou eu de capa. Eu sei que é audacioso falar isso, que você é foda, mas eu me vejo em você, eu preciso que você me ajude. E ela é uma alma, cara... Incrível, incrível. Eu não sei te falar, eu tive uma experiência muito ruim ontem, nos bastidores, né, apresentando uma palestra em 10 minutos. Foi muito ruim pra mim, eu fiz errado. Era 10 minutos? 10 minutos de palestra pra apresentar pra uma menina do RH de um banco. E, cara, foi horrível. Era um dia ruim, foi tudo ruim. E, cara, eu tava na merda, eu tava todo lascado depois, assim, eu falei, caramba, a única coisa que eu sei fazer direito, eu fiz mal. E, pô, a Mari veio falar comigo e ela consegue virar o jogo ali, então, Mari, obrigado por tudo, a Mari, a Gabi, que trabalha junto com ela também, deu uma força incrível. Então, cara, e aí foi, e aí um cliente de cada vez, recebendo pouco, e aí os valores foram subindo, e aí agora tá gostoso, agora tá legal. Muito bom. Você acha que aquele autor maravilhoso que quando soltou o primeiro livro dele, ele fez isso daí, tipo, pela porta da frente? Você acha que projetos maravilhosos que deram certo não tiveram antes 7, 8, 10 projetos que deram errado? Nossa. Se você acha que o podcast mais focado em gente começou com patrocinador e etc, e não tirou dinheiro do próprio bolso, você está enganado. Experiência é isso, gente. Ou a gente faz acontecer, né? Ou a gente vai ficar esperando que alguém faça por nós, né? E talvez não apareça. Seu crachá está pronto. Este agora Que coisa linda. é o check de que você faz parte da turma do Relacionando. Posso colocar já? Por favor, Posso pode mostrar para a câmera como é que ficou, se quiser. Ó. Muito bom. Tem até uma história legal com o crachá. Quando eu fui pro Hopi Hari, quando contrataram a minha palestra,
Eu falei, meu, eu vou ficar aqui. E aí eu agarrei na barra da saia da Lucília, que é a diretora financeira. Lucília, obrigado. E eu falei, não, vou sair daqui. E eu pedi pra ele, assim, eu quero fazer uma brincadeira na palestra, me dá um crachá. Tô usando até hoje esse crachá. Me dá esse crachá que eu quero fazer uma brincadeirinha. E aí o título da palestra era O Jeito Disney de Encantar. Nome padrão. Sim. Todo palestrante que fala de atendimento usa esse nome. E aí, quando começou a palestra, eu lá no meio de 700 colaboradores, no Teatro de Caminda, em Hopi Hari, eu falei, meu, mas que audácia, né? Vim no Hopi Hari falar de Disney. Eu falei, não. Walt Disney que me desculpe hoje. Aí começa a tocar o hino do Hopi Hari em papiamento, aquele, não o Bom Dia, Viva um Dia Feliz. Não, esse é o outro hino. O primeiro, que é o empapiamento, com a língua de Hopi Hari. E aí entra um traço assim, corta o Disney, entra Hop. Eu tô com uma blusa tipo Disney, assim, eu abro a blusa assim, rasgo e tá com uma blusa gigantesca do Hopi Hari e coloco o crachá. Enquanto isso, as pessoas gritando no fundo, foi muito legal. Então, Caraca. esse momento de colocar o crachá numa palestra foi muito legal. E não é só isso, né? É você colocar na cabeça da pessoa que ela foi assistir uma palestra X e, na verdade, ela não é X, ela é Y. Exato. E ela descobre nos primeiros minutos que aquela palestra não é a palestra que foi vendida. Cara, isso é audacioso. Arriscado, né? Mas aí eu tirei a Disney do foco da palestra e coloquei a Disney como inspiração. Porque não dá num país como o Hopi Hari, não dá pra eu almejar a Disney como comparação. Isso é prejudicial, inclusive. A gente tá em outro país, então o país Hopi Hari está dentro de outro país, no país Brasil, em que a realidade é outra, em que o salário mínimo é outro. Inclusive, preciso elogiar o Hopi Hari, que enquanto o salário mínimo no Brasil hoje é 1.412, no Hopi Hari passa de 1.800. Então, nosso país tá legal. Tá indo pra cima. E aí a gente falou sobre palestra, a gente falou sobre Disney, sobre Hopi Hari, etc. Mas vamos falar sobre trampo aqui, porque acho que tem gente que tá esperando que a gente faça algumas perguntas mais corporativas. Simbora. Significado de encantamento dentro de uma empresa. Quando você percebe o movimento de algumas empresas em busca do tal do encantamento, qual é o caminho e qual que é a porta de entrada para isso dentro da empresa? O encantamento é o suprassumo. O encantamento é o detalhe. O encantamento é depois do básico. Então não dá pra falar de encantamento se você não falar de arroz com feijão, se você não falar do básico bem feito. Então, imagina, você comprou um tênis na Netshoes. E aí, chega na sua casa, só o brinde, só uma meia. Mas cadê meu tênis? Então, não faz nem sentido o encantamento sem o básico bem feito. Então, eu digo que o básico começa pela lei. Então, se eu estiver falando de colaborador, paga direito, paga em dia, observa as regras da CLT. Mas eu não concordo, eu acho injusto, eu acho que veio de Getúlio Vargas. Tá bom, é tudo verdade. Mas hoje, a lei é essa. Vou dar um exemplo que quase nenhuma empresa faz. O amiguinho saiu de férias, o outro foi lá e substituiu as funções dele. Tem que pagar o salário do cara pra isso que fez. E ninguém paga. E todo mundo toma pau na justiça depois. Pô, precisa fazer o cara ir pra justiça? Paga o cara. Então, primeiro, se é com colaborador, paga o cara direito. Faça as coisas que estão na lei. O primeiro encantamento é dinheiro no bolso, né? Exatamente. Se eu tô falando de cliente, entrega o que você prometeu. Você não pode entregar? Promete menos. Eu já fiz uma assessoria para um restaurante que eu falei, piora tuas fotos no cardápio. Promete menos. Esse hambúrguer tá lindo no cardápio. Mas você entrega ele não tão bonito. Você já quebrou uma expectativa. Experiência é a diferença entre a promessa e a entrega. Se você não pode melhorar a entrega, porque já tá incrível, então piora a promessa. Então, beleza. Então, tudo que eu prometi eu entreguei, tanto pro meu colaborador, tanto como pro meu cliente. E aí você faz alguma coisa a mais. E aí você dá um brinde, que eu acho caro. Ou você tem um atendimento personalizado. Ou você faz alguma coisa... Trabalha com o que você já tem também, né? Exatamente. Então, não precisa ser caro. Sim. Eu costumo falar que... uma vez eu fiz uma assessoria para uma consultoria, na verdade, para uma loja no Brás.
Então, para quem não é de São Paulo, sabe que o Brás é um bairro mega comercial. O pessoal vem do Brasil inteiro comprar roupa aqui no Brás. E essa galera que tá comprando é insana. Correria o dia inteiro para no final do dia entrar no ônibus e morrer. E a gente queria entender como proporcionar uma experiência melhor para essas pessoas que estavam comprando e que só se importavam com preço. E o que a gente chegou na conclusão é cadeira e copo d'água. Essas pessoas não tinham tempo para sentar e tomar um copo d'água, para comer alguma coisa. O que a gente colocou em prática foi dar um lugar confortável para ela sentar, dar um copo de água gelada para ela tomar e traz as roupas para ela. Só nessa brincadeira, eles conseguiram aumentar o ticket médio e conseguiram aumentar o percentual de lucro. Porque elas começaram a ver que aqueles 20, 30, 40, 50 centavos, R$1 a mais por peça, valia a pena porque ela estava se sentindo melhor. E no final ela vai repassar esse custo para a cliente dela. Então, não precisa ser, cara, você vai ganhar um super presente da minha loja, da minha empresa. Não, cara, faz com que as pessoas, de novo, você não vende o que você vende o que a pessoa sente. Então, faz a pessoa se sentir bem. Ah, Bruno, mas eu vendo, o meu negócio é B2B. Tá bom, mas você tá resolvendo o problema de alguém e aquele cara talvez entenda que vale a pena pagar um pouco mais caro porque você resolve as buchas dele. Então, no final das contas, também é vender sentimento, mesmo que seja B2B, porque empresa não existe, empresa é gente. E aí você resolve esse problema, ela se sente bem, ela se sente melhor, ela volta e compra. Cara, perfeito isso. Eu tenho uma agência chamada Arte pela Arte, que é uma agência que, teoricamente, ela é menor do que muitas das agências de comunicação interna que tem aí no mercado. E eu fico impressionado porque parece que é uma fórmula mágica que a gente entrega, mas não é isso, né? Eu já falei para todo mundo lá que qualidade na entrega do design gráfico que a gente faz, por exemplo, é obrigação. Então eu não posso falar não, porque as nossas peças, nossos materiais são muito mais bonitos. Meu diferencial é o design. Não é, aquilo ali Commodity. Até porque não é isso que eu estou entregando. Eu estou entregando o que os colaboradores vão receber e como que a mensagem que o pessoal lá de dentro daquela empresa que fez reunião 7, 8 horas da manhã, de cabeça que acabou de acordar, tirou uma ideia daquele papel ali e falou, beleza, é isso aqui que a gente vai falar para os nossos colaboradores, e aí eu vou lá e falo, beleza, deixa eu encapar isso aqui para isso ficar muito bacana. Então, a qualidade é obrigação. Só que eu recebo constantemente mensagens de clientes que falam assim, olha, a gente tem uma agência própria nossa aqui, mas é que isso daqui eu só fico confortável fazendo com você. Eu falo, nossa, por que será, né? O relacionamento que a gente entrega, ele é completamente fora da curva. Né? Lógico que eu não sou extremamente amiguinho dos meus clientes, mas eu sei como virar a chavinha para trabalhar cada relação que eu tenho com eles. E aí eu falo, caramba, né? A agência que atende eles é uma agência que tem endereço físico, que tem equipe, que tem linha de hierarquia, que tem lá o seu coordenador, tem o seu auxiliar e etc. E a gente não tem nada disso e ainda por cima é com a gente que eles se sentem mais confortáveis em fazer. E aí, quando eu pego para pensar sobre isso, é justamente isso. O que é que eu estou fazendo eles se sentirem? Porra, segurança. E aí, se a outra for grande pra caramba e não passa segurança, cara, o que adianta? Né? O que ela olha para a outra tô vendo tempo perdido, tô vendo vai e vem, tô vendo estresse, é isso que ela tá vendo quando olha para outra. E aí olha pra gente e fala, segurança. Vou deixar na mão dele, porque na mão deles eles sabem do que a gente tá falando. Ou então quando vem e fala assim, porque... tô fazendo jabá mesmo da minha agência, que se dane. Quando eles viram e falam assim, putz, você sabe que a gente fez o material e até agora eles não estão conseguindo captar o que a gente quer de verdade. Vocês, quando eu passo de primeiro e vocês entendem, vamos fazer o seguinte, eu sei que a gente já gastou dinheiro com eles, mas tá na hora de parar, a gente vai gastar com vocês e vai refazer, porque a gente sabe que vai sair de primeira. E aí sai de primeira. E você vai, por quê? Porque a gente entende esse cliente, a gente sabe quem é ele, a gente sabe quem é cada pessoinha lá dentro. E no fim do ano, quando a gente manda um presentinho, um mimo, não é para a empresa, a gente manda para Amanda, para o Flávio, para o Carlos, para a Cristiana, é para essas pessoas que a gente manda, porque você falou, empresa é gente. O dia que estas pessoas não estiverem lá e outras substituírem, é outra empresa, cara. E eu juro que eu acredito nisso. E não faria sentido você mandar o presentinho, o mimo, com um atendimento péssimo. Sim. Pô, obrigado pelo panetone, pelo brownie que você tá me mandando, de me estressar o ano inteiro.
Então, acho que é bem isso que você falou, né? Empresa é gente, né? E, e eu acho que o encantamento, ele não precisa ter uma diretoria. Ele não precisa ter um departamento de encantamento. Ele é um pouquinho a mais que cada um dos departamentos pode entregar. Né? Exatamente. Só que como é que você pega essas pessoas que acordam todo dia às 6 horas da manhã, pegam um busão para ir para o trabalho, voltam tarde, etc., e fala, vocês são responsáveis também por esse encantamento, não é só quem está lá em cima. Como é que a gente fala que isso sim é parte do que eles precisam entregar? Vamos trazer o engenheiro aqui de volta. Física. Eu quero te entregar essa caneca. Qual a primeira coisa que eu tenho que ter pra te entregar? Uma caneca. A caneca. Sim. Bruno, entrega lá a caneca pro Felipe. Tá, cadê a caneca? Ah, não veio. É isso. Tá bom, eu preciso entregar encantamento. Esse time aqui de atendimento, eu preciso entregar encantamento. Tá, como ele é tratado? Eu penso na experiência dele, e quando eu falo experiência dele, como a gente pensa a experiência do cliente? Tá bom, a gente tá quebrando barreiras com a experiência do cliente agora. Vamos mapear a jornada, vamos pensar em churn, vamos pensar em... Ok, lindo. Tá, e a jornada do colaborador? Como foi a entrevista? Primeiro ponto. Aliás, como foi o anúncio da vaga? Colocou salário, meu amor? Ou você deixou o cara descobrir no último dia do processo que o salário é horrível? Mas tudo bem o salário não ser maravilhoso. É o que dá pra pagar. Mas avisa o cara. Porque às vezes não vale a pena pra ele. Não dá pra pagar os remédios da mãe dele. Não dá pra pagar o custo de vida dele. Primeiro ponto. Aí beleza, o cara tá aqui dentro. Como que é o dia a dia dele aqui dentro? Ah, não, eu gosto de botar... Eu já ouvi isso de executivo. Eu gosto de botar pressão no sistema. Ah, sério? Pra quê? Pressão no sistema. Porra, Cada coisa que a gente tem que ouvir, né? Pra que botar pressão no sistema? Não, tá bom, eu acho que às vezes você tem que dar uma pressionada pra coisa acontecer, mas você constantemente botar pressão no sistema, por quê? Porque você tem que chamar a atenção. É a história do feedback. Uhum. As galera é ótimo. A galera acha que feedback é fodback. Feedback não é só negativo. Não. Feedback pode ser positivo. Querido, tá indo bem, continua assim. Aí o que eu fiz de errado? Nada. É isso aí, continua assim. Então, eu quero fazer essas pessoas encantarem meus clientes, encanta elas. Eu vou repetir. Gente feliz dá lucro. Teus colaboradores estão felizes? Eu estou criando uma metodologia agora que as empresas começarem a pensar nos colaboradores e entender qual o sonho desse cara. Imagina que eu tenho uma equipe, eu tenho um líder lá, ele tem 5 pessoas. Esse líder tem um líder dele. Sim. Então, aqui ele vai cuidar. E outra, líder cuida de gente, né? Líder de engenharia não faz engenharia, líder de vendas não precisa fazer venda. Tem que cuidar de pessoas e essas pessoas vão entregar o resultado. Maravilha, aí eu tenho o fulano e o sonho dele é comprar uma casa. Eu tenho a ciclana, o sonho dela é engravidar. Eu tenho... E aí quando o líder entende qual que é o sonho de cada um, na hora de... falar sobre carreira, na hora de falar sobre o dia a dia, ele pode ajudar essas pessoas a alcançarem os sonhos dela. Você não quer trabalhar numa empresa que se preocupa com seu sonho? Seria muito legal. Ah, mas a empresa é capitalista. Lógico que é. Ninguém tá falando pra não ser. Eu tô falando pra você, pensa no sonho deles, mas seja interesseiro. Se eles conseguirem o sonho deles, você consegue o seu dinheiro. Você consegue a sua lucratividade. Então, faça com terceiras intenções, com segundas intenções. Mas faz, que vai dar certo. É isso. Sim. Ninguém acha que a empresa aqui é amigona, ama todo mundo. Até o Luciano Santos fala, seja egoísta com a sua carreira. Seja egoísta com a sua carreira, sim. Vista a camisa da empresa, mas vista a sua por baixo. Muito bom. O Carlos Palhares, do Você, Guru do Endomarketing, veio aqui no Relacionando uma vez e ele contou uma situação hipotética, mas muito interessante, que é quando você perde aquele colaborador que teoricamente era um colaborador muito, muito bom, e você fala, poxa, mas se eu soubesse que você estava insatisfeito, né? Poxa, eu não sabia que... Não, mas você também nunca me perguntou, né? Não, mas eu já te reconheci num feedback e tal, etc. Eu falo assim, pois é, para mim você já falou que eu sou bom, né? Mas o resto das pessoas nunca percebeu, né, que eu tinha esse valor aqui dentro, né? E às vezes o valor coletivo, a percepção coletiva também ajuda muito, né? Ela é importante. Diego, põe na tela pra gente aquela postagem do Bruno que eu separei. Eu acho que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está colocando aqui.
E aí a gente tem o Vale Cagada, né? Que não é um cartão de benefícios. Abre pra gente o ver mais ali, por favor, Diego. Um jeito de se lidar com os erros na sua equipe, empresa, grupo, tribo, gangue ou agrupamento de pessoas. Então, numa cultura de temor, o erro é evitado a qualquer custo e esse erro é a morte da inovação das ideias, né? Eu não vou ler tudo, mas o Vale Cagada promove uma cultura de tolerância ao erro, e isso é importante ler, e quase de incentivo ao erro no sentido de ser o caminho natural para acerto ou inovação. Ao invés da gente continuar lendo, fala para mim de onde surgiu esse papo que eu achei maravilhoso, Vale Cagada e a tolerância ao erro. Cara, se você não errar, você não faz nada. Nada tem garantias. Eu podia fazer o evento e não dar certo. E aí eu ia ficar com uma dívida e sem uma carreira. Eu me demiti para chegar lá. Então, assim, se você tiver uma cultura dentro das empresas de que eu tenho que evitar o erro a qualquer custo, maravilha, funciona. E assim morreram os caras das charretes. Não vou inovar de jeito nenhum. E a gente tem uma resistência à inovação. A galera fica brigando com carro elétrico hoje. Eu tenho um carro elétrico e é do caralho. É animal, não tem que ir no posto. E eu brigo mesmo, eu vou em post, eu vejo os caras falando, porque se a bateria queimar, vai custar o valor do carro. Tem 8 anos de garantia, meu amor. Eu não tenho que trocar óleo. Morra de inveja. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, para a inovação acontecer, você tem que estar sujeito a errar, porque pode dar errado. Se você se proteger a todo custo, nada vai acontecer. E aí você, como líder, você olha para o seu time e a pergunta é, acontece o erro, o que eu faço? Eu puno? Mas foi um erro que custou muito dinheiro. Tá bom, mas estava no escopo dele, ele foi ousado demais? O que aconteceu? E por que quando o caixa do mercado perde dinheiro e o caixa dá errado, ele tem que pagar? Mas quando sobra, ele não pode ficar com dinheiro? Então, o que eu quero dizer com tolerância ao erro e com o vale cagada é, que mesmo que se coloque lá um vale, um bilhetinho assim, ó, chefe, errei, deu ruim aqui, mas errei rápido e errei cedo. Errei. O que é errar rápido? Errar rápido e errar cedo, errar o quanto antes você puder no projeto que você está fazendo, porque aí você pode contornar e seguir. Porra, não consigo errar no evento 15 minutos antes e não tá com o palco pronto. Aí não. Mas erra rápido e erra cedo, chefe, errei. Custou dinheiro? Custou, mas errei. E é isso aí. Se você for ler aquele livro Criatividade S.A., sim, do fundador da Pixar, teve um problema, não sei qual filme que foi, acho que foi Os Incríveis 2, se eu não me engano, e eles perderam o filme todo. Porque alguém, em algum momento, fazendo manutenção no servidor, apagou o filme todo. O filme todo? O filme todo! A sorte é que tinha uma funcionária de design que estava em período de gravidez e tudo mais, e ela fez um backup e levou para casa. E hoje ela tá milionária, porque... E aí, um dos fundadores da Pixar, que é o autor do livro, esqueci o nome dele agora, ele fala, a gente não foi procurar culpados. A pergunta não é que ele é um idiota porque ele apagou, por que eu deixei tão fácil apagar? Eu pensei nisso na hora, eu falei, nossa, mas como tão que simples uma assim pessoa pode apagar um filme inteiro? Não, eu tenho um problema. Por que esse filme tá em um servidor? Hoje o meu site, pagando na GoDaddy, que é baratinho, tá em 3 servidores? Se estourar uma guerra, sei lá, na Europa, outra, né? Uhum. Se estourar outra guerra na Europa, onde tá meu servidor, passa pra cá pro Brasil? E se der um rolê aqui no Brasil, passa, sei lá, pra Colômbia? Então por que lá tinha só um? Então cara, quando você deixa as pessoas livres para errarem, não é para elas mirarem no erro, para elas tentarem acertar e errarem, o clima fica mais tranquilo, é uma questão de cultura corporativa, e se errar, errei, aprendi, não vou fazer de novo. O que é diferente de errar e não aprender. E acho que você tem uma tendência muito maior ao erro quando você teme o erro. Né? Se você se sentir um pouco mais livre para errar, não que eu vou ficar tão confortável que errar não tem problema, mas você sabe também que não vai ser punido, que né, a pressão em você não vai ser tão pesada, acho que você fica um pouco mais tranquilo. Agora, se você temer demais o erro, é capaz de você errar mesmo. Né? E o objetivo continua sendo acertar. Porra, eu tô confortável que se eu acertar, bingo. Se eu errar, meu chefe não vai me matar. Se eu errar, não vou perder o emprego. Pô, então eu já tô mais... Eu ainda tenho ônus.
Eu ainda quero o tapinha nas costas. Eu ainda quero falar, cara, a sua ideia foi animal. E tá tudo bem. Sim. E aí eu consegui, maravilha. Eu não consegui, ok. O que eu aprendi com isso? Próximo. Qual o problema? Eu fiz um jabá da nossa agência agora há pouco e agora eu vou falar de vulnerabilidade. Essa semana aconteceu, por muita coincidência, essa semana, de um dos erros mais constrangedores que já aconteceu entregando material para a comunicação interna, que foi um material de reconhecimento, onde tinha foto de todos os funcionários, e essas fotos apareciam na tela, que era para realmente festejar, celebrar, a pessoa se ver na tela, se sentir valorizada e tal. Uma das fotos era cortada pela metade, e aí todas as outras não. E aí a gente olhou e falou, poxa, o que a gente pode fazer aqui? Tá urgente, precisa entregar, precisa, né, mas nada disso justifica. A gente pegou o Photoshop e utilizou a inteligência artificial para completar Generativa. o restinho de corpo que faltava da pessoa. E o que aconteceu foi que a gente achou na hora que nada acabaria passando percebido, porque querendo ou não ainda tinha um elemento visual que caía por cima tal, mas a gente esqueceu que na hora que a tela aparecia e animava e tudo mais, primeiro aparecia a foto e depois esse elemento, ou seja, a foto aparecia por inteira. Tudo bem, se você olhar a foto hoje, você olhar e falar, sim, ninguém fala, né? Mas a pessoa viu, a pessoa percebeu e a pessoa entrou num grau de constrangimento muito grande, porque eu imagino, eu tento me colocar no lugar dela, que ela deve ter imaginado, se eu percebi, outras pessoas vão perceber, né? E isso poderia ser uma exposição ao ridículo, de certa forma. Então, eu fiquei muito. Isso chegou até a mim, que a pessoa estava muito chateada, e isso aconteceu. E você fala, tá, mas o seu cliente não é essa pessoa. O seu cliente é quem contratou, você entregou o material, a cliente olhou, disse que estava tudo certo e tudo mais. Cara, correria. Do meu lado, do lado do cliente. Ainda assim, a gente trabalha para pessoas e precisa entender o seguinte: pessoas têm valores, pessoas têm crenças, pessoas têm a dita da experiência. E isso foi uma experiência negativa para a pessoa, né? E aí você olha e fala assim, cara, ela tá errada em se sentir desse jeito, porque é só uma fotinho e tal, não sei o quê. Não, isso pode ter o tamanho que for para essa pessoa, né? Querendo ou não, a gente não pode medir o tamanho que isso tem para ela, não com a nossa régua. Só se a gente tiver acesso à régua dela, né? E aí tem que ouvir a pessoa e tudo mais. Então, é um erro que a gente olha e fala, cara, acabou? A gente vai ser punido pelo nosso cliente por causa disso? Por saber do tipo de cliente que, graças a Deus, nós temos na casa e que todos eles levam muito a sério essa coisa que você acabou de falar do o que aprendemos com isso, o que aconteceu foi justamente isso, um grande aprendizado. Cara, nós estamos lidando com pessoas, pessoas são sensíveis, pessoas são delicadas e precisam ser tratadas dessa forma, mesmo o mais suprassumo e forte de todos. Então fica um aprendizado muito grande do tipo, cara, não se mete a fazer algo com uma coisa tão valiosa para uma pessoa como a imagem dela, por exemplo, sem que ela saiba o que você está fazendo, né? Então foi um aprendizado muito grande e o que me leva à minha pergunta para você, que é, quando a experiência não é boa, né? O que pode ser feito para... Você acabou de passar por uma palestra na qual você olhou e falou, cara, a experiência não foi boa. Talvez não tenha sido você que tenha sido responsável por amenizar isso na sua cabeça, talvez tenha sido a Mariana com Y, né? Mas qual o conselho que você dá para as pessoas quando a experiência não é boa? Pode ser feito. Do lado da empresa. E do lado do próprio colaborador, como é que a pessoa pode se sentir melhor com isso? Porque nem sempre a experiência vai ser boa, né? Não, e podem acontecer de diversas formas. Eu gosto muito, e aí, levando para o lado do cliente, eu gosto muito de algo que a Gisele Paula fala. Ela fala que o cliente perdoa o erro. O cliente perdoa a experiência ruim. O que ele não perdoa é você não se mobilizar para resolver. O descaso. Exatamente. Então, tá bom, o erro aconteceu, mas o erro foi interno, foi da liderança para com os colaboradores. Talvez eu nunca saiba qual foi o impacto disso, mas chama e fala, pô, o erro foi meu. A gente errou aqui. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Tá bom, mas eu errei mesmo assim, tá? Vocês me desculpam? Às vezes um desculpa resolve. Não, pô, ou você descobre porque a pessoa ficou ofendida. Chama a pessoa pra conversar, entende o porquê que ela ficou ofendida, entende a história dela. Às vezes é algo muito em particular com a história dela. Hoje em dia, vou te dar um exemplo comigo. Se eu
tenho um amigo, uma pessoa que eu acabei de conhecer, e essa pessoa me conta uma história de como ela faz pra fugir de uma multa de trânsito, ou ela fala pra mim que ela corre ou que ela bebe e dirige, eu vou ficar ofendido. Porque eu tive num acidente de carro e a minha esposa quase morreu. Ela ficou 3 meses na UTI, ela perdeu a visão de um olho. Então, pra mim, esse é um tema caro. E Sim. talvez as outras pessoas não achem que é tão caro assim. Tô brincando, é só daqui até ali, é só uma esticadinha aqui a 150 por hora, rapidinho. Pra mim é caro. Então, eu vou te perdoar. Eu só não quero andar de carro com você. Mas eu vou te perdoar, e tá bom, tá tudo bem. Obrigado por se preocupar, mas vem falar comigo. Entende o porquê que eu tô irritado com a sua fala. E eu acho que é isso, a experiência foi ruim. Então, quando eu tô mirando no acerto, eu quero que a experiência, que na verdade gera um sentimento, que gera uma memória, eu acabei gerando um sentimento ruim e continuei gerando uma memória. A memória aconteceu. Você não lembra só do jantar incrível, maravilhoso, porque foi o pedido de noivado, você lembra do jantar nem tão maravilhoso que você levou um pé na bunda. E às vezes lembra mais. Exato. Por conta do famoso senso de autopreservação, né? Antropologia na veia, né? A gente é mais focado no negativo, de fato. Então, aliás, em termos de experiência, se a gente for analisar de novo pela antropologia, né, e estudos diversos que já foram feitos, é que eu tenho uma experiência ruim, eu preciso de 3, 4 ou 5 para reverter essa experiência. Eita, então, que trabalho. Então, talvez a sua tentativa de acertar seja para reverter o erro de outra pessoa. Então, não erra. E se tá tudo bem e você errar, lembra, vai precisar de 3, 4 ou 5 para melhorar essa experiência. E tá tudo bem. É reversível. A Disney erra, e tem errado bastante, inclusive. E tá tudo bem. Agora, o negócio é qual que é a contenção desse erro. Então, o vale cagada não é para ser usado até estourar o limite também. Até mesmo o Império do Encantamento erra de vez em quando? Opa, Essa eu não sabia. Né? Erra muito. E, de novo, tá tudo bem errar. Tá tudo bem. E eles erram, de novo, eles têm um tipo de vale cagada por lá. Eles têm, e eu tô falando de parques, eles têm uma autonomia para fazer um encantamento, para fazer um magical moment, e às vezes pode dar errado. Então, eu não vou aqui citar, mas várias vezes já fui pra Disney e o funcionário não foi muito legal comigo. Né? A minha esposa é uma pessoa com deficiência e ao conseguir o DAS, o DAS é o sistema que permite que você não pegue fila. Não é que fura a fila, você espera a fila fora. Tá. Então não é que você tá burlando nada, você tá esperando fora. Não quiseram dar o DAS pra minha esposa. Aí tive que escalar, falar com o superior. Falei, como assim? Você tá dando o DAS para alguém que tem uma questão de saúde mental, o que tá muito certo. Mas a minha esposa, que tem uma prótese na perna, cega do olho esquerdo, e que anda, a sua solução é uma cadeira de rodas? Negativo, meu irmão. Negativo, você vai me dar o DAS. E aí, foi mais complicado de conseguir, mas a gente conseguiu. Eu acho que podia ter sido muito mais tranquilo. Em comparação à Universal, o parque, não a igreja, foi super legal com a gente. A Universal, no primeiro e-mail, falou, não, a gente sente muito pelo que aconteceu com você, a gente quer que a sua experiência seja incrível, olha, mesmo você não estando enquadrado aqui, porque você não mandou o laudo, porque era em cima da hora que a gente vai liberar para você o app, que é o DAS da Universal, e tá aqui mais 6 bilhetes para vocês irem furando fila nas atrações, e aí lá é furar fila mesmo, e olha, tá aqui $20, $20. Tá aqui $20 para você comprar um presente e você nunca mais esquecer desse dia. Cara, entendeu? Eu não tô falando pra você dar $20 pro seu cliente, mas pra Universal, $20 é 20 centavos. E aí ela comprou lá um Minion e tá lá em casa o Minion até hoje. E ela vai olhar para aquela desgraça daquele Minion e vai lembrar da experiência que ela teve. E quando ela quiser sentir de novo, ela volta lá. Eu costumo comparar, e aí essa eu acho muito legal, eu sempre uso nas palestras, a experiência a um pé na bunda. Tá. Como funciona um pé na bunda? Você já levou um pé na bunda, Felipe? Sim. Eu faço essa pergunta nas palestras, muita gente mentirosa. Muita gente fala que nunca levou um pé na bunda. E aí, o pé na bunda, você que nunca levou um pé na bunda, eu vou te explicar como funciona o pé na bunda. Você começa Você é alecrim dourado, exatamente, né? Alecrim dourado, incrível. Rainha, rei da beleza, que nunca levou um fora. Você conhece a pessoa, se apaixona. Se tiver muita sorte, você
correspondido. E aí, cada vez que você se encontra com a pessoa, dá um negocinho no coração, um negocinho na barriga, um friozinho na barriga bom. Isso é seu cérebro produzindo e consumindo endorfina, serotonina. E aí, sem saber, você vai se viciando. A cada nova interação, a cada nova mensagem, a cada novo eu te amo, a cada novo outras cositas mais também, vai gerando hormônios e mais hormônios. E aí chega um dia, o acordo inevitável, né? A pessoa entra com o pé, você entra com a bunda, pé na bunda. O que isso tem a ver com a experiência do cliente? É que a gente quer dar o pé na bunda do cliente? Às vezes sim. Mas o ponto é, quando você vicia o cliente no teu atendimento, no teu serviço, ele quer voltar. Quando você leva o pé na bunda, não é assim? Você tá lá namorando, aí você leva o pé na bunda, e aí o que você quer? Assim que você leva o pé na bunda, você quer voltar. Tanto que o primeiro passo do luto, né? Que você não aceita. Não aceita. Alguma coisa tá errado, acho que dá pra tentar de novo, acho que de outro jeito. E o teu cérebro fica assim, é naquela pessoa que eu consegui os meus hormônios, é naquela pessoa que eu consegui a minha droga, porque é droga. Sim. A droga, a cocaína, a maconha, todas essas drogas geram os mesmos efeitos. Então o teu cérebro fica, é lá que eu quero, não, volta, liga pra ela, liga pra ele. E aí se você tiver um bom amigo, ele vai impedir que isso aconteça, não vai deixar você beber com o celular do lado, e aí depois passa. Mas o que a gente quer passar pro cliente é tão bom, é tão gostoso quando eu tô aqui, ou quando o fulano me atende, quando eu quiser sentir isso de novo, eu vou nele. Mesmo que ele seja um comprador de uma empresa. Eu vou lá fazer uma pesquisa para ver o preço mais barato de novo. Pô, eu vou com ele que tá pronto, tá resolvido, tá aqui na minha mão. Ótimo. Então, leva o pé na bunda, entenda que o pé na bunda pode te ajudar até nessas situações. E o alecrim dourado que nunca levou o pé na bunda, a tua hora vai chegar. E nesse momento cai a audiência do episódio, porque eles não vão aceitar isso. É muito bacana. Eu falei até em outro episódio sobre a experiência que eu tive de comprar um tênis com uma grande varejista do mercado online, e aconteceu de 2 vezes me mandarem o tênis errado. E aí começou, a primeira coisa que aconteceu foi, eu descobri a duras penas que o pós-venda no Brasil ele é uma tristeza, né? E a gente parte do princípio de que outros países sabem que o encantamento e a experiência elas vão até depois da venda, bem depois da venda, né? Aqui a gente não tem essa cultura. E aí, a primeira coisa que aconteceu, um começou a jogar a responsabilidade pro outro. Por quê? Porque é um marketplace. Então, mas não fui eu que te vendi isso. Eu sou apenas a vitrine, né? Então, aí você que é o cliente, você fala assim, legal, mas vem cá, não importa, eu continuo com um tênis errado na minha mão. Quem tá com a responsabilidade não importa pra mim. Eu estou com um tênis errado na minha mão. Quem vai fazer alguma coisa por mim? Ninguém fez. E aí eu olhei e falei assim, beleza, então vamos fazer o seguinte, a primeira vez que veio errado, eu fui até o correio, postei de novo, fiz todo aquele processo que é um saco. Você tem que arrumar um papel de embrulho, aí você tem que levar pro correio, aí você tem que pegar a fila do correio, aí você tem que postar com um negócio escrito, né, uma declaração de conteúdo que precisa. Fiz tudo isso. Veio de novo errado. Quando veio de novo errado, eu falei o seguinte, a partir de agora vocês vêm pegar aqui em casa. Meu amigo. Eu abri as portas de uma das maiores tretas que eu já tive na minha vida, mas eu gostei tanto, porque eu olhei e falei, disso eu vou tirar um aprendizado. Eu quero entender até onde uma empresa está disposta a olhar para a coisa de uma forma fora do protocolo. E tudo que eu via era, infelizmente nós não temos como efetuar essa coleta. Infelizmente não temos protocolo para isso. Infelizmente... Eu adoro isso. Eu falava, nossa, eu que sou o Felipe, né, ser humano que tô sentado aqui, ser humano assim, mero mortal que tô sentado aqui, que só tenho o meu computadorzinho aqui, eu posso fazer uma coleta. Uma empresa desse tamanho, com estrutura, pessoas... Não pode mandar um motoboy pegar esses tênis. Exatamente. Então, foi interessante, eu fui até o final, terminou essa história com eles reembolsando o valor do produto sem que o produto voltasse para eles. Eles falaram, tudo bem, não tem problema não. Vocês preferem perder a venda, tipo, e o produto junto, do que realmente vir aqui tirar? Mas tudo bem, não vou tentar entender isso. Mas o pós-venda aqui, ele é muito louco, né? E eu acho que isso chama uma questão que é as caixinhas das empresas. Sim. Que é, nesse caso, mas não fui eu. Ou quando você vai em algum lugar e aí você tem um problema e a pessoa fala, não, mas é que foi o financeiro que errou. Ou, não, é que esse é o nosso processo, aqui é assim. É o processo. E na minha cabeça eu tô assim, ó, caguei.
E sabe o que mais me chamou a Caguei. atenção? O esforço tão pesado que foi feito para não ir coletar. Foi enviado cartas formais para Procon, cartas formais para consumidor.gov. Assim, houve um trabalho de várias partes da empresa para não ir coletar. Quando ir coletar era tudo mais fácil. É mais Né? simples E e aí que eu custa olhei e falei menos. assim, só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou me esforçar tanto quanto eles para não ir levar. É. E eu entrei na brincadeira, porque eu tava sem pressa nenhuma, né? Não é como se eu tivesse Tô sem tênis. nada pra fazer hoje. Eu tenho meu tênis, eu tenho outros tênis para colocar. E, cara, eu venci pelo cansaço, porque o tanto quanto eles parecem se esforçar para evitar coisas básicas, né? Eu me esforcei tanto igual. E aí uma amiga minha me mostrou esses dias que, e essa eu vou falar o nome porque eu acho que merece. A Amazon tem um processo de assim, se você comprou uma cadeira grande e ela não é legal, você não gostou dela, ou ela tá, obviamente, com algum defeito que você vai precisar trocar, eles mandam alguém, que seja os Correios ou alguma outra logística, para vir retirar na sua casa. Você só precisa esperar. Vai tocar a campainha, você vai entregar, eles vão levar embora. Eu olhei e falei, olha, ou seja, dá, né? Pior, dá pra Não, fazer. pra mim o impossível é, senhor, nós não temos um processo para voar. Não, realmente, se você não é, se você não é a Latam, a Gol, a Azul, realmente fica difícil. Agora, senhor, impossível, a gente não consegue reembolsar o dinheiro. Ah, não, você consegue, meu amor. É assim, ó, você vai lá, entra lá, Pix, aí você coloca a minha chave e manda. Ah, mas aí tem que chamar o diretor? Pode chamar. Né? Eu ativei, eu chamei o diretor de uma grande empresa aérea esses dias, coloquei no LinkedIn, eu tenho consciência que nunca vai me contratar numa palestra essa empresa, e é uma das mais mágicas, e você já pegou quem é, e porque eles estavam negando, de novo, o benefício para minha esposa, que é PCD. O médico da companhia aérea que analisa o benefício acha que uma prótese no quadril, uma cegueira sem reversão e tudo que ela passou é reversível. E aí eu respondi para eles assim, ótimo, eu adoraria não usar o benefício. Me conta qual que é a pílula mágica. Para essa Eu não sei reversão se a acontecer. parceria de vocês com a Disney já conseguiu pegar lá o pó de pirlim pim pim e resolve aqui para mim. Eu adoraria não usar. E cara, eu acionei o VP de pessoas e nem ele conseguiu resolver. Então, olha o nível do... Então, eu tenho um médico e é um só. Eu descobri quem é. E eu oro contra ele todos os dias. Eu descobri quem é. Ele decidiu que a minha esposa não é deficiente. E ele cagou a experiência toda, enquanto as outras duas companhias nacionais, uma liberou o documento, que é um documento oficial, e a outra, que eu acho mais inteligente, a da boa, eu vou falar o nome, é a Latam. A Latam fala assim, não, senhor, a gente não tem nenhum processo, pode mandar o documento da outra empresa que a gente faz. Olha que coisa maluca. Irmão, não vou contratar um médico para saber se você realmente tem direito. Faz assim, me dá o Fremec, o documento da outra. A outra já contratou o médico, você já fez o processo lá, tá válido o documento? Ah, tá. Então tá bom, a gente aceita, eles não vão mentir, eles não vão perder dinheiro, a gente também não. Pode mandar o deles. Acabei de emitir uma passagem com esse benefício. Mandei para a Latam, eu vou fazer uma palestra agora em Chapecó, mandei para a Latam ontem, hoje já tá o e-mail comigo, é só pegar o código e ir lá pagar com desconto. Então assim, de novo, quando você fala, mas eu tenho um processo aqui, nossa empresa não faz assim, o cliente não tá vendo as caixinhas, não tá vendo, o departamento tal, ou qual é o seu processo. Caguei pro seu processo, meu amigo. Eu quero que você resolva meu problema. Se aí internamente você vai chamar o Papa, o CEO, sei lá, cara, se vira. Eu não tô nem aí pro seu CEO. Pra mim, ele não é importante. Você pode achar que ele é um gênio incrível, o fundador dessa empresa. Eu não tô nem aí pra ele. Eu quero o meu tênis. Eu quero a minha passagem com o meu direito. Faz e resolve. Enquanto isso, as companhias aéreas internacionais, sabe qual que é o processo delas aqui no Brasil? Porque é um direito brasileiro. E parabéns pro Brasil por ter isso. Você quer usar o Fremec, eles falam assim, tá, qual que é o voo? Eu vou daqui para Orlando, de Orlando de volta. Maravilha. Me passa o laudo. Aí eu mando o laudo, tá bom, tá aprovado, pode comprar. Não tem que fazer todo o processo documental, e aí você leva pro médico, ele assina, ele volta. E aí, não, você não preencheu direito, tem uma linha errada, tem uma letra errada. A burocracia existe, mas ela não precisa ser extensa. E quando eu perguntei foi pra Delta Airlines, mas é tão simples. Aí o cara respondeu em inglês, man, this is Delta.
Uau! Malandro! Tal. Eu adoro a Delta, cara. Eu sei que deve ter os seus problemas, deve ter gente que passou perrengue com a Delta. Mas, cara, é isso? É o cara com a maior confiança do mundo. This is Delta. Maravilhoso, eu queria receber esse e-mail. Pô! A gente tá se encaminhando pro final do nosso episódio, então essa câmera aqui que você já sabe é a sua. Vou Eu pedir... sempre quis ir pro Jô e ter aquele finalzinho. Bota o efeito do... Maravilhoso. A câmera tá livre para você fazer qualquer comentário, dar um aviso final, promover alguma coisa sua, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, fica à vontade. Posso passar meu Pix? Brincadeira. A minha chave Pix é... Aqui, né? Eu sou muito fã do professor Clóvis de Barros Filho. E eu pego emprestado algumas frases dele e alguns conceitos dele para as minhas palestras. E quando eu falo que gente feliz dá lucro, eu costumo dar o exemplo da Bárbara, da minha esposa, que teve à beira da morte numa UTI, para dizer que a felicidade, o gente feliz, que começa com a gente, que vai pelo colaborador e chega no cliente, tem que ser hoje. Não dá para ser depois. A gente fala de happy hour e o happy hour é sempre sexta-feira às 6 da tarde. Portanto, o happy hour é quando acaba. É quando você tá livre do trabalho. O que eu prego é que o trabalho pode ser legal. E eu sei que tem pessoas privilegiadas que têm trabalhos maravilhosos e trabalhos incríveis. Eu não sei se eu falo pra você, eu falo pra câmera, mas enfim. E tá tudo bem, mas se o seu trabalho é, sei lá, fazer inseminação artificial em vaca, o que eu acho que deve ser bem ruim de fazer, ou de testar Rexona no sovaco, né, de algum gordinho como eu, cara, faça ser legal. A vida tá acontecendo, você tá vivo, você não tá morto, olha só, já é um ponto positivo. Então, às vezes a gente se acostuma a esperar o fim do dia porque é a hora que eu vou descansar, a esperar o fim da semana porque chega o happy hour, chega o sábado e domingo. A gente espera o fim do mês porque recebe o salário. A gente espera o fim do ano porque, pô, legal, Natal, Ano Novo, festas. E sem querer, a gente vai torcendo pra vida acabar. E uma hora ela vai acabar. Então, claro, faça seus planos, trace seus objetivos, queira chegar no destino final, aproveita a jornada agora, porque depois pode ser que não venha. É essa a mensagem. Muito bom. E o meu Pix é 3 meses. Não quer falar das suas redes sociais? Minhas redes sociais, bruno.uau, U-A-U, no Instagram. No LinkedIn, você coloca Bruno Gonçalves Hopi Hari, aparece lá o primeiro gordinho com uma cara redonda, sou eu. E é essa. TikTok deve estar também Bruno.uau. Eu não sou tão assíduo ao TikTok, apesar de gostar das redes sociais chinesas. E é isso. São essas minhas redes sociais. A gente chegou no episódio 30 e olha como nada é por acaso, né? 2 episódios atrás, a gente conversou com uma especialista em marca pessoal que falou que se você não sabe se posicionar, se você não sabe criar aquilo que valoriza você aos olhos de outras pessoas, você está fazendo errado. E aí, em seguida, vem um episódio para falar sobre gentileza, né? Como que a gentileza pode mudar o jogo completamente e, inclusive, trazer números muito melhores para qualquer empresa. E aí, a gente vem para um episódio aqui agora para falar basicamente sobre gente feliz, encantamento, né? Estratégias que fazem com que produtos e serviços virem sentimentos e virem memórias. E aí, se você está se perguntando o que é que eu tenho a ver com isso, eu sou só caixa desse supermercado, ou como ele falou mesmo, uma pessoa que trabalha no meio dos bichos, em situações lá não tão bacanas, pensa o seguinte, qualquer coisa que você fizer está atingindo outras pessoas. Eu falei isso no encerramento do episódio anterior. E se está atingindo outras pessoas, muito provavelmente está ou valorizando ou negativando você de alguma forma. Se você pensa em trabalhar porque você quer uma carreira e não apenas pagar os seus boletos, tudo que você puder agrupar de valor em relação a você, mesmo que você não seja quem manda, mesmo que você não seja quem lidera e tudo mais, vai contar para você lá na frente. E, cara, que coisa melhor do que você saber que outras pessoas sabem que porque o Tobias fez alguma coisa muito bacana, a sensação e a memória dele estourou, vai que essa pessoa é amiga do dono, vai que essa pessoa é amiga de uma outra pessoa, de uma outra empresa, dali você pula para o próximo degrau da sua vida. Gente, é isso. É valorização de gente.
As redes sociais do Relaciocinando são Relaciocinando Podcast no Instagram, Relaciocinando.podcast no TikTok, Relaciocinando Podcast no YouTube. E se o YouTube disser para você o que você tá querendo dizer é relacionando, fala para ele que não. Clica embaixo. Eu quero dizer Relaciocinando Podcast. Vamos ensinar o algoritmo do YouTube que a gente existe, esse projeto é cada vez mais sólido. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, no próximo episódio. Obrigado por participar Muito obrigado. e obrigado por você por assistir.